continuar. Uma pergunta que fizeram aqui também o que melhora a coordenação? Primeiro, eu acho que talvez seria importante a gente entrar um pouco, talvez no conceito ou nas características do que é uma coordenação fina, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu estou com alteração na coordenação, mas é isso mesmo? Será que você entende especificamente o que é uma coordenação fina? Eu acho que você poderia falar um pouquinho isso para a gente, para depois a gente entrar aí de como melhorar um pouco mais. A coordenação motora fina, vamos pensar que são atividades mais precisas e mais complexas da mão, né? Então, se eu vou alcançar meu braço, né, é uma coordenação, mas a fina são as atividades que eu uso os meus dedos, eu uso o meu punho, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma colher, isso aqui é uma coordenação motora fina por conta da precisão, né? Eu vou segurar uma caneta, é a precisão, é a coordenação que eu preciso entre os meus dedos, a manipulação entre eles, o abrir, o fechar, o pegar, o soltar, né? Então, é um aprimoramento dessas habilidades do braço, né? Só que para atividades mais específicas, mais finas, mais complexas, que precisam de uma complexidade, uma precisão maior, né? Isso é a coordenação motora fina, que eu uso os meus dedos. Se eu for usar só o meu braço e não o meu dedo, a minha mão, meu punho, aí a gente entra em outra questão. Mas a questão da coordenação motora fina está relacionada ao fazer atividades com a mão, né? Que é pegar um copo, uma caneca, trazer, né? Então eu preciso de uma coordenação específica para fazer o movimento. Isso é uma coordenação motora fina. A gente pode dizer, então, que eu não sei a sua opinião, eu queria saber, que uma coordenação motora fina exige movimentos talvez um pouco mais complexos, mais precisos, com maior detalhamento do que o movimento, por exemplo, de alcance do braço. Né? É isso, sim, cara? Isso, são movimentos mais complexos, refinados. E é por isso, talvez, não só isso, obviamente, mas deve ser por isso, então, que é mais difícil o retorno do movimento da mão do que, por exemplo, da perna, do pé. Claro que existem várias variáveis a se considerar em relação a isso. Local de lesão, área, extensão de lesão, enfim. Eu sei que existem, né, gente, várias variáveis a se considerar. Mas como esse movimento talvez seja um movimento mais detalhado, com parâmetros mais precisos, ele talvez na sua reabilitação requer também um trabalho mais preciso, um trabalho mais detalhado, é isso? Com certeza. No nosso cérebro, eu costumo brincar com os meus pacientes. A gente tem um mapa do nosso corpo, uma representação de um mapa. E os braços e os dedos, as mãos, têm uma representação muito maior que o resto do corpo. Porque requer muita habilidade, muita precisão, refinamento. São movimentos mais complexos, onde a gente tem várias articulações envolvidas, né? Então, precisa da harmonia de músculos, de movimentação. Então, por isso que também é mais difícil a reabilitação do membro superior, né, em alguns casos, né, no geral, do que do membro inferior, por conta dessa representação que a gente tem do membro superior no cérebro. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, gente, se a gente teve uma lesão tanto em áreas de membro superior quanto em áreas de membro inferior, comparando, né, uma pessoa que tem comprometimento dos dois lados, dos dois membros. Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que passaram por um AVC e tem uma boa coordenação de mão, uma boa mobilidade, uma boa função, e de perna não. Então, assim, eu estou querendo frisar isso só para vocês entenderem que isso não, novamente, não é regra para todos, vai depender de N fatores ali, tá? Porque senão talvez fique mal entendido. Mas como a Carol falou, a gente tem uma representação imensa, né, da mão, do cérebro, devido a toda essa
né, especificidade desses movimentos, né, de como esses movimentos acontecem, né, de vários parâmetros aí que a gente tem que levar em consideração, como ela falou, em relação ao movimento. Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, vindo com essa questão da coordenação fina, então, o que pode se fazer para melhorar a coordenação? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas na pergunta específica, o Batista Janilson, que é o seguidor, ele pergunta se muitas repetições de algum determinado exercício pode melhorar a coordenação. Pelo que eu entendi, ele quer saber se o X da questão é repetir muito. Assim, a repetição ela é extremamente importante, mas não é só a repetição, né? Então, a gente tem algumas... Para esse aprendizado motor, a repetição é essencial, e aí é aquela repetição do movimento adequado, a graduação do movimento. Então, um paciente que eu vou começar agora uma coordenação motora fina e ele tem mais dificuldade, por exemplo, eu vou numa pinça maior, como a pinça da colher, que aí eu uso os meus 3 dedos, né? E aí, à medida que ele vai melhorando essa coordenação, eu vou deixando a atividade mais difícil, né? Então, até ele pegar um lápis, que aí requer esses 2, um apoio menor, um suporte menor. Então, a repetição é extremamente importante, mas a repetição adequada, uma frequência também adequada, a variação também do movimento. Então, eu posso fazer a minha preensão palmar, nunca vou treinar só no copo. Eu vou treinar no copo, eu vou treinar numa jarra, eu vou treinar numa meia, num cone. Então, variar, né, essa oportunidade de movimento é outra coisa que é importante. A graduação, né, na medida que o paciente consegue, e a repetição é extremamente interessante também, mas outras coisas que são importantes é o treino mental, né? Então, a gente imaginar aquele membro fazendo aquela atividade, né, sabendo exatamente quanto que eu tenho que abrir a minha mão, né? Se eu abrir pouco, eu não vou conseguir. Se eu abrir demais, é um exagero, né? Então, a gente planejar a questão cognitiva da atenção também é extremamente importante para a gente trabalhar a coordenação motora fina. Outra coisa que também é bem comum é paciente com dificuldades na sensibilidade, não está sentindo. Isso também é uma coisa que a gente precisa colocar nos treinos, porque a gente não mexe muito bem o que a gente não sente. Como que eu vou saber se eu estou colocando muita força no meu copo? Ou pouca força, através da sensibilidade, do tato e também da percepção da minha mão. Então, esse é outro fator que a gente coloca dentro de um processo de trabalho da coordenação motora fina. Não é só a repetição, mas é todos esses outros aspectos juntos.